Boa noite, meus irmãos. Gostaria de saudá-los com a paz do Senhor. A leitura que vamos fazer hoje está no capítulo 19, verso 28 ao 30 do livro de João. Quem achar diz amém. Capítulo 19, do 29 ao 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopor, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Essa parte do livro de João fala sobre um dos últimos momentos de Jesus na cruz, né? Onde ele teve sede e pediu para que servisse água, e o ofertaram vinagre. Naquela parte ali, onde Jesus já estava no final da sua vida, muitas pessoas estavam ali embaixo, né? A cruz, o observando. E quando ele falou, inclinou o seu rosto, né? E falou: está consumado, e desceu seu último suspiro. A sensação dos discípulos e de quem estavam ali embaixo é que o fim tinha chegado, né? Tomou conta deles uma sensação de desespero, de frustração, de que tudo tinha terminado ali. Eles iam seguindo Jesus há muito tempo pela Judéia e outras cidades, né? E quando eles se depararam com aquela cena ali, eles acharam que era o fim. Imagine, você está seguindo Jesus, vendo todos aqueles milagres, e você está de frente com a cruz e o mestre dá seu último suspiro e dizer: está consumado. Mas o está consumado daquela noite não queria dizer que foi a consumação da sua morte, que era o fim. Estava consumado as Escrituras e a profecia. Dali daquele final ia começar o propósito de Deus, né? Para a nossa salvação, que era a morte de Jesus, e depois de 3 dias ele ia ser ressuscitado. Meus irmãos, muitas vezes nós nos encontramos na situação dos discípulos. Estamos desenganados, né? Problemas de saúde, problemas familiares, e nos sentimos como eles, achando que tudo terminou. Mas de uma coisa tenha certeza: onde há crucificação, você vai passar por aqueles problemas, mas se você estiver com Jesus, a ressurreição é certa. Assim vamos nos levantar novamente. Em determinadas situações da nossa vida, temos que passar por cruzes, né? Não só para nos castigar, mas para que aquele momento sirva de aprendizado, para quando vir um momento bom, nós olharmos para trás e lembrarmos do peso da cruz que nós carregamos e darmos valor o que aconteceu na nossa vida, né? A cruz é parte de um plano de Deus, né? Como eu havia falado. Nossa vida é como uma roda gigante, né? Tem momentos bons, momentos ruins. Acho que todos aqui já passaram por bons momentos e por maus momentos. E creio que todos saíram fortalecidos dessa parte. Muitas vezes estamos praticamente quase no fundo do poço, desenganados, né? Achamos que é o fim de tudo, acabou. Não vamos conseguir. Mas oramos, perseveramos, e quando olhamos de lá de cima, tudo que aconteceu, percebemos que, se nos apegarmos com o propósito de Jesus,
A cruz e os problemas nunca vai ser o fim. Sempre vai ser uma etapa, né, de nossa vida. Então, meus irmãos, em Isaías diz, né, Jesus não morreu por acaso. Vocês creem nisso? O propósito era bem maior, né, na cruz. O sofrimento de Jesus trouxe a nossa salvação. O sofrimento de Jesus trouxe a nossa salvação. Tudo aquilo que ele passou na cruz, todos aqueles momentos ruins, foi por um propósito, para nos salvar e estarmos aqui hoje ouvindo essa palavra. Amém? Então, meus irmãos, Deus transforma muitos propósitos, né? De lugares áridos a mananciais de água abundantes, de problemas, de cruzes, né? Ele transforma isso em cenários, muitas vezes, extraordinários. Não sei se vocês lembram, pouco tempo, 2019, todos nós carregamos uma cruz muito, muito pesada aqui. Perdemos entes queridos, colegas, tivemos uma pandemia. Aquilo foi uma cruz. Creio que muitos de nós, depois daquela pandemia que houve, daquela cruz que a gente carregou, muitos de nós saímos fortalecidos. Aprendemos muito, né? Aprendemos muito. Eu mesmo, até hoje, eu tenho manias que eu aprendi na pandemia, como cuidar mais da saúde, né? Se preservar mais. E aquela cruz veio para nós valorizarmos essas pequenas coisas. Quantas vezes a gente queria sair sem aquela máscara, né, sufocado. Hoje, a gente vê como é satisfatório a gente só em sair sem aquela máscara e respirar de uma forma livre. É muito bom, não é verdade? Assim é o peso da cruz. A gente pensa que aquela cruz pesada não vai terminar nunca, mas quando saímos daqueles problemas, daquele peso, a gente aprende a dar valor, a ser mais leve, né? Andarmos sem aquela cruz. Já estou concluindo. Todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que creem em Jesus, ou em Deus. Então, meus irmãos, se algum de vocês estiverem passando, ou conhece alguém que está passando por um momento de cruz, não desanime e seja luz na vida daquela pessoa. Dê uma palavra de ânimo, fale sobre Jesus, o propósito da cruz, né? Porque a história de Jesus nos ensina, a cruz não é derrota, a cruz não é o final. Deus sempre tem a última palavra. E com isso, eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos vocês. A paz do Senhor.